né? Dando continuidade, terminando a última parte dessa aula de sono-vigília, psicose e esquizofrenia. Só lembrando que psicose e esquizofrenia não são sinônimos, né? Esquizofrenia é a principal psicose. Então, psicose é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que está associado, essa síndrome, a vários tipos de transtornos psiquiátricos, né? Dentre eles a esquizofrenia. Mas a psicose em si não é um transtorno por si, né? A psicose é um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, uma síndrome que se manifesta quando certos circuitos cerebrais são desregulados. Então, a psicose em si, per si, não é um transtorno específico, digamos assim. E psicose, de uma maneira mais genérica, se refere a distúrbios da percepção, sobretudo como delírios e alucinações, que são distúrbios, distorções da percepção. Tem teorias que falam que é pelo aumento da via mesolímbica, como a gente vai ver, e tem outras teorias que dizem que é pela diminuição do processamento da informação pela memória de trabalho, pelo córtex pré-frontal. Então, esses, de qualquer maneira, esses distúrbios da percepção levam a pessoa a processar a realidade de uma maneira não condizente com a maioria. Eu não vou dizer, né, processar a realidade de maneira real, porque a realidade, como a gente viu ao longo do curso, ela é criada pelo próprio cérebro. Então, cada cérebro, cada pessoa tem a sua realidade particular, peculiar, tem o seu mundo, digamos assim. É claro que dentro de pessoas normais, e dentro da normalidade digo que não tem nenhum transtorno psiquiátrico, o mundo ele é criado de maneira semelhante. Então, quando eu olho para cá, eu vejo essas cadeiras, esse toldo, essa sala, vocês provavelmente veem as mesmas coisas, provavelmente com a mesma cor, praticamente parecido. Então, dentro de um espectro da normalidade, nós vemos as mesmas coisas, porque nós interpretamos a realidade de uma maneira semelhante. Igual não é, mas eu só estou sendo genérico. Então, quando há algum distúrbio da percepção, a realidade não é interpretada. Então, como a gente vai ver, uma pessoa com este tipo de síndrome psicótica ou psicose, ela não vai receber os estímulos do ambiente e gerar uma projeção do mundo da mesma maneira que a gente. Então ela pode enxergar uma criança que não existe. Ela pode criar uma mania, digamos assim, de perseguição. Ela vê 3 pessoas conversando e, normalmente, 3 pessoas conversando, são 3 pessoas conversando, você não conjectura muito sobre aquilo, a não ser que tenha algum contexto, né, anterior, mas ela vê 3 pessoas conversando, para ela pode ser, as 3 pessoas trabalham para o governo e estão tramando assassiná-la. Ou seja, ela não tem nenhuma pista que aquilo é verdade, mas ela criou aquilo porque ela está interpretando a realidade de uma maneira distorcida. Então, é caracterizado, digamos assim, de maneira mais genérica, por distorções graves da realidade. Claro que isso envolve outras coisas, como discurso desorganizado, comportamento desorganizado. Eu não sei aqui quem teve a oportunidade de conhecer alguém com esquizofrenia, mas o discurso ele é um pouco pobre, digamos assim, não pobre em quantidade, né? Ela fala até muito, em conteúdo, digamos assim, repete muito, reverbera muito, mas é claro que tem esquizofrênicos e esquizofrênicos. Mas, no geral, o conteúdo é um pouco mais pobre em termos de qualidade, como eu falei, se repete muito e são coisas realmente sem nexos. Mas também tem que ver qual é se a pessoa está em crise, ou se a pessoa está sendo medicada, se ela está sendo tratada, se ela tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Tem que ver todo o contexto também. Então, desse modo, a psicose pode ser considerada como um conjunto de sintomas nos quais a capacidade mental, a resposta afetiva e a capacidade do indivíduo reconhecer a realidade, de se comunicar, estão comprometidos. Então, é um transtorno, digamos assim, que compromete muito a interação social e compromete a independência. Geralmente, quando a gente vai, que é a aula de mais tarde, falar de funções executivas, né, funções corticais,
As funções executivas, propriamente ditas, são as funções que nos permitem, como indivíduo, ser autônomos. Então, se eu não dependo de ninguém, e dependendo de ninguém como se fosse um indivíduo inserido na sociedade. Ou seja, eu não dependo de ninguém para me prover em termos de dinheiro, né, emocionalmente. Então, eu me basto nesse sentido. Eu consigo trabalhar sozinho, eu consigo me relacionar com uma outra pessoa. Isso tudo, quem nos faz sermos assim, são as funções executivas. As funções executivas dão autonomia para isso. Um esquizofrênico, ele tem isso comprometido. Sobretudo nos surtos, ele não consegue, digamos assim, responder por si, porque ele está interpretando a realidade de maneira diferente. Então ele ele vai ser enganado pela realidade. Então, os transtornos psicóticos apresentam sintomas psicóticos como características definidoras. Existem outros transtornos nos quais pode haver sintomas psicóticos, mas sem ter a necessidade desse diagnóstico em si. Então, esquizofrenia, vamos falar da principal psicose. Tem outras, também não vou falar, né? Só dessa pequena introdução para a gente entender a diferença entre psicose e esquizofrenia. Então, esquizofrenia, né, da etimologia da palavra, esquizo e frenia quer dizer divisão da mente. Eles, né, realmente interpretavam isso, a esquizofrenia, que antes foi chamada por Kraepelin de demência precoce. Então a pessoa já não entende mais a realidade com 23, 25, 27 anos, coisa que não acontecia. Geralmente a demência ela se dava com 50, com 60 anos. Não foi chamada de demência precoce. Aí depois foi cunhado o termo esquizofrenia, que a mente está partida. A mente está distorcida, está dividida nesse sentido, né? Então, os transtornos em que a psicose é característica definidora, ou seja, eu vou ter a psicose como essa característica que define aquele diagnóstico. Eu tenho a esquizofrenia, realmente é a principal e é a que a gente vai abordar. Transtornos psicóticos induzidos por substâncias. A anfetamina, a cocaína pode levar a esses tipos de comportamentos. Transtorno esquizofreniforme, transtorno esquizoafetivo, transtorno delirante, transtorno psicótico breve e transtorno psicótico devido à condição médica geral. Então, esses são os principais transtornos em que a psicose é uma característica definidora. Mas lembrando que vamos abordar a esquizofrenia. E outros transtornos no qual a psicose é característica associada, ou seja, ela não define, mas ela pode aparecer. A gente tem mania, depressão, transtornos cognitivos e doenças de Alzheimer. Então, são mania, depressão, sobretudo depressão e Alzheimer são doenças que afetam, digamos assim, o córtex como um todo. Parkinson também pode, só que nos estágios mais finais. Alzheimer também, né? Nos estágios mais finais, quando você já pega uma grande porção do córtex, aí você vai desregular certos circuitos, aí você pode ter alucinação, delírio, que são sintomas caracteristicamente psicóticos. Então, a sintomatologia foi proposto basicamente 3 tipos de sintomas. Vou falar aqui de 2, mas seriam os positivos, os negativos e os desorganizados, os desconexos. Os positivos são os que a maioria conhecem, que são aqueles mais característicos, são aqueles mais comuns de surtos psicóticos agudos. Então, a gente são chamados de sintomas positivos, por quê? Porque esses sintomas positivos são aqueles que o paciente não tinha, mas passou a ter. Ou seja, são características que ele ganhou, digamos assim. Então, ele não tinha delírios, ele ganhou. Ele não tinha alucinação, ele não tinha incoerência de pensamento, ele não tinha alteração afetiva, ele não tinha alteração psicomotora. Então, todos estes sintomas aqui, ele ganhou. Ele processa a informação de uma maneira diferente. Então, ele pode ter uma alucinação auditiva, visual, um delírio, achar um delírio persecutório, como eu falei, achar porque tem 2 ou 3 pessoas conversando e uma eventualmente olhou para ele, que essas pessoas estão tramando contra a vida dele, trabalham na CIA, no FBI. Então, tem isso. Então, os sintomas positivos são esses sintomas que ele acabou ganhando aí por conta do transtorno. São chamados de sintomas positivos.
Os sintomas negativos, eles são aqueles mais crônicos, ou seja, o indivíduo não está em surto, mas ele apresenta aqueles sintomas. E como o nome denota, digamos, se os positivos são sintomas, são características que ele ganhou, ele não tinha e ele ganhou, os negativos são aqueles que ele tinha e perdeu. Né? De maneira genérica, é isso. Então, se ele falava bem ou falava normal, ele perdeu. O discurso dele ficou mais pobre, como eu falei, sobretudo em qualidade. Pobreza do conteúdo do discurso. Não é que ele está falando menos, é que o discurso dele está menos complexo. Ele não consegue criar uma trama, digamos assim. Empobrecimento conotativo, distratibilidade, isolamento social, embotamento afetivo. São diversos sintomas de interação social. Né? Ele fica mais introspectivo, ele fica mais na dele. Ele não consegue mais, ele perde também aquela capacidade de ler sentimentos dos outros. Né? A gente vai ver em relação aos circuitos. Então, esses são sintomas negativos. Então, entrando na parte que eu realmente queria mais falar, essa parte foi mais introdutória, que é, sobretudo, a parte de circuitos das teorias e da etiopatogenia. Como eu havia falado, a gente tem vários fatores que convergem para o fenótipo esquizofrenia. Então, a gente tem fatores genéticos, temos fatores sociais, como a gente vai ver, né? Pobreza é um fator de desnutrição, como a gente vai ver. Fatores ambientais. Então, são os principais fatores, são esses aí. Né? Genéticos, sociais e ambientais. Não que ambientais e sociais, como eu falei, não sejam as mesmas coisas. No ambiente, a sociedade está dentro do ambiente, mas a gente separa só para ficar mais entendível. Então, entrando na parte genética, a mutação hoje mais bem estabelecida, as mutações mais bem estabelecidas são as mutações da neuregulinas. Muitas mutações, elas podem convergir para transtornos. Então, por exemplo, eu tenho uma série de circuitos. Algumas mutações, se ocorrerem no tempo e no espaço X, podem convergir para a esquizofrenia. Outras, até às vezes parecidas, só que num momento diferente, pode convergir para Alzheimer, para Parkinson. Quando eu falo convergir, não é que vai causar, é predispor. Aí precisam ocorrer outras coisas, né? Outras coisas que a gente ainda não sabe dizer direito o que é. Por exemplo, Alzheimer tem muitas teorias, como a gente vai ver. Desde o diabetes, como causa, até a ingestão de metais, quanto os metais endógenos do nosso corpo, zinco, magnésio. Então, tem muitas teorias. E todas têm algum respaldo. Tem respaldo científico, senão não era teoria. Então, as neuregulinas são estruturas, são moléculas, são proteínas que regulam alguns aspectos. Eu também não vou entrar no mérito de explicar as vias de transdução dessas proteínas, mas elas são como se fossem receptores de fatores de crescimento. Você tem aqui, fator de crescimento epidermal, fator de crescimento transformante, diversos fatores de crescimento regulados pelas neuregulinas. O que nos interessa? Aqui são as vias de transdução que elas ativam, que elas participam. Neuregulinas, você tem aqui, as neuregulinas. Isso aqui. Então, quando elas são mutadas, essas vias de transdução são mutadas. Como eu falei, não vou entrar no mérito da explicação, mas da Nature essa figura. Mas isso aqui já nos interessa. Então, mutações na neuregulina 1, por exemplo, vão comprometer o quê? A mielinização, o guia dos axônios para formar novas sinapses, a migração neuronal, a formação de sinapses, formação da junção neuromuscular, a orientação e desenvolvimento das células gliais, ou seja, os processos que regem uma função normal do sistema nervoso. Só que, como a gente vai ver, essas neuregulinas, elas estão presentes em praticamente todos os neurônios? Estão. Só que alguns neurônios sofrem mais do que outros.
quando você tem uma mutação nesse tipo de gene. É aquilo como eu falei, eu expliquei mais ou menos, expliquei até onde se sabia e até onde eu sabia, lá no Parkinson, quando eu for falar de Parkinson, por que as células da substância negra, do núcleo motor dorsal do vago, eram as primeiras a serem afetadas. Né? Dei lá a explicação por causa do estresse oxidativo, do metabolismo da dopamina, e porque a porta de entrada é pelo vago, expliquei lá. Então aqui também você tem esses neurônios como predisposição, com predisposição. A explicação exata ninguém sabe. Por quê? Por quê? Tem as teorias que dizem, não, é porque ele tem uma disfunção mitocondrial mais elevada, ele tem não sei o quê. Mas assim, bater o martelo e dizer é por isso, não se tem. Então, essa é a hipótese genética. Eu falei do principal gene. Não só tem esses genes, não. Eu vou falar das principais, eu não vou ficar falando de todos os genes regulados. Não. A hipótese oxidativa, e lembrando que muitas hipóteses elas se superpõem. A hipótese oxidativa diz que a gente, ao viver, né, nós nos deparamos com agentes oxidantes, né, inalados na poluição mesmo. E isso, o nosso corpo tem um balanço antioxidante e pró-oxidante. E esses agentes pró-oxidantes, eles vão puxar a balança para o lado pró-oxidante. E isso vai interferir na homeostase redox, né, oxirredutiva, vai causar peroxidação lipídica. A peroxidação lipídica, de maneira simples, é um lipídio, é um fosfolipídio sendo atacado por um radical livre. E aí ele mesmo pode se transformar num radical livre. E como a gente sabe, onde é que ficam os receptores dos neurotransmissores? Na membrana. Então, quando eu peroxido um fosfolipídio, eu posso alterar o receptor que lá está. Logo eu posso alterar a sinapse, logo eu altero a comunicação entre célula e célula, logo eu altero um circuito, logo eu posso criar um sintoma por isso. Então, dano mitocondrial, alteração de receptor, e aí eu tenho um fenótipo eclodindo como esquizofrenia. Então, essa hipótese, ela é a verdadeira, digamos assim? Não, pelo menos não é a que tem mais estudos que corroborem ela, mas sabe-se que existe uma alteração do equilíbrio redox da célula, do estresse oxidativo da célula. Mas isso ocorre em Alzheimer, Parkinson, Huntington, esquizofrenia. Ou seja, você pegar todos os transtornos, mania, bipolaridade, depressão, todos os transtornos mentais têm alteração do estresse oxidativo. Todos os transtornos mentais têm algum grau de disfunção mitocondrial. Então, se isso é causa ou consequência, aí também não se sabe de maneira bem detalhada. Né? Glutationa, mutações na glutationa redutase, que é uma enzima que é importante para manutenção de um ambiente antioxidante que combate esses fatores de radicais livres. Então, uma hipótese muito interessante que ganhou muita visibilidade é a hipótese inflamatória imunológica. E ela tem um componente, como a gente vai ver, do neurodesenvolvimento. Ela está muito associada com a hipótese neurodesenvolvimental. Uma coisa interessante, não sei se eu já cheguei a falar, acho que falei em algum momento, as primeiras associações entre esquizofrenia e infecções. Então, eles estudando lá, tentando entender, né, rastrear ou linkar alguma coisa com esquizofrenia, eles viram que as crianças que nasciam no inverno, elas tinham mais chance de serem esquizofrênicos. Era um estudo também retroativo. Eu peguei o prontuário de 10 mil pessoas, 10 mil esquizofrênicos. Eu vi que a maioria deles, ou pelo menos um número estatisticamente significativo, nasceu no inverno. Então quer dizer que é o gelo? É o ambiente gelado? Não. É porque no inverno eu tenho mais infecção, eu tenho mais gripe, eu tenho mais resfriado. Então eles viram que as gravidezes pelas quais as mães tiveram gripe, influenza mesmo, ou outros tipos de infecções, o menino ou a menina, elas tinham a maior probabilidade. Lembrando que foi um estudo retroativo, ou seja, eles pegaram uma pessoa que já era esquizofrênica e voltaram e viram que a mãe dela, e também fizeram estudos da criança mesmo até, então
dessas aqui que a gente está analisando, depois de 20 anos a gente viu que tantas tiveram um fenótipo de esquizofrenia. Maior risco de esquizofrenia entre os filhos, e eram limitados a isso. Então a gente tem essa correlação, mas no começo eles não sabiam identificar. Por quê? Como eu falei, chegaram a pensar que é por causa do gelo? É por causa do ambiente gelado? Será que uma resposta ao frio pode alterar o cérebro da criança, da mãe e da criança? Ficaram pensando. Mas aí viram, não, realmente não é por causa do inverno em si. São coisas que acontecem no inverno, como infecções, que vão levar. Então, aí também eles pensaram, a infecção é o vírus que vai lá, entra na cabeça do menino e muda, né? Aí eles viram que não é o vírus em si. Por quê? Influenza faz isso, rubéola, sarampo, poliomielite. Ou seja, é uma galera. Então eles viram que não é o vírus, é a resposta imunológica ao vírus. Então são citocinas, é o ambiente imunológico, inflamatório, criado pela infecção, que pode alterar circuitos cerebrais. Então, estudos prospectivos de coorte coletaram informações obstétricas, incluindo registros médicos e de soro materno, durante a gravidez, e identificaram que as mães das crianças que desenvolveram transtornos do espectro da esquizofrenia haviam tido infecções pré ou perinatais. Então, foi um estudo prospectivo. Aí, os tipos de infecção: influenza, rubéola, sarampo, poliomielite, infecções genitais, herpes. Então, são coisas extremamente prevalentes no nosso meio. Se pegar só influenza, abarcava aí 40%, 50%. E herpes também, que é uma coisa bem difundida, rubéola, sarampo, poliomielite. Por isso que a gente diz, o ambiente, saneamento básico, sem saneamento básico. Tudo bem que vírus não é muito, né, por saneamento em si, mas as medidas de saúde, a gente sabe que pessoas pobres são mais sujeitas a infecções do que pessoas ricas. Então, isso é óbvio. Então, os fatores sociais também influem nesse sentido aqui. Então, as infecções e as injúrias ambientais, mais a resposta imune da mãe, indivíduo, mas é a mãe no caso, vão gerar inflamação, alterações neurodesenvolvimentais, que vão eclodir com a manifestação do transtorno. A gente tem mecanismos pró-inflamatórios, que são as principais citocinas envolvidas, interleucina 6, 2, interleucina 1 beta, TNF-alfa, interleucina 8, e as anti-inflamatórias, IL-5, IL-4 e IL-10. Cogita-se até, e eu creio que será uma realidade, mas num futuro não tão distante, vacina para... Não vacina para gripe, que isso já, né, a gente já sabe. Estou falando vacina visando, sei lá, a mãe vai começar uma gravidez, ou começou uma gravidez. Ela toma essa vacina para diminuir a resposta imune dela. Ainda eles vão identificar as principais citocinas, digamos assim, envolvidas nessa mudança neurodesenvolvimental. Porque você não pode parar a resposta imune, claro. Você tem que parar, sobretudo, o aspecto imune que está gerando aquele transtorno. Então, suponhamos, só para que seja o TNF-alfa e a interleucina 1 beta. Aqui são os principais, mas tem muito mais. Então, se a gente der, só que também vai ser caro. Por exemplo, um inibidor de TNF-alfa é muito caro, né? É usado para o tratamento da artrite reumatoide, tratamento de última geração. É caro, vai ser caro. Mas, ó, tô dizendo, TNF-alfa e interleucina 1 beta, inibidores dessas duas citocinas. Aí a pessoa ainda vai, mantém a resposta imune, só que a chance do filho dela ter esquizofrenia vai diminuir, ou vai se igualar a uma pessoa que não teve essa infecção. Então, começando a primeira hipótese, vou falar de duas hipóteses dos neurotransmissores. A primeira hipótese é chamada de hipótese dopaminérgica. Os receptores dopaminérgicos, eu não sei se vocês lembram, mas a dopamina apresenta 5 tipos de receptores. Você tem o D1, D2, D3, D4 e D5. Então, a nomenclatura é bem simples, de D1 a D5. Só que nós agrupamos esses 5 receptores em 2 famílias. A gente chama a primeira de família D1, ou D1-like, e a segunda de família D2. A família D1, ela pega os 2 extremos, o D1 e o D5.
Então, a família D1 é acoplada à proteína GS. Então, vamos, para ficar entendível, dizer que a família D1 é uma família de receptor dopaminérgico excitatório, porque é acoplada à proteína GS, coisa que eu falei lá na primeira aula. A família D2 é acoplada aos 3 do meio, D2, D3 e D4. E são acopladas à proteína GI, que é uma proteína G inibitória. Então, a proteína da família D2, a proteína G da família D2 é uma proteína G inibitória. Logo, a família D2 é inibitória. A proteína G da família D1 é excitatória. Logo, os receptores da família D1 são excitatórios. Então, a gente tem essa descrição básica dos receptores dopaminérgicos. Aqui é só para mostrar a via de transdução, mas já falei disso. Mas, o receptor D1 e D5 ativam a adenilato ciclase, aumentam a AMP cíclico, aumentam o pKa, causa a fosforilação. Dentre eles, o CREB. Isso daqui é um dos mecanismos moduladores da memória, por exemplo. E aqui é a família D2, D3 e D4. É bem parecida. A diferença é que se a família D1 e D5 ativa a adenilato, a família D2, D3 e D4, ou D2, inibe a adenilato ciclase. Né? E a resposta é bem parecida. Só que eu tá com um X aqui. Né? Eu inibo a fosforilação de vários substratos, porque eu vou inibir a produção de pKa. Então, era basicamente isso em relação aos receptores. Os sintomas, eles são esses, e como a gente vai ver, eles estão associados a circuitos específicos. Então, se a gente for separar a esquizofrenia em vários sintomas, os positivos eu já discuti, e os negativos também. Os positivos, como a gente vai ver, os estudos apontam que os sintomas positivos são criados por um aumento da via dopaminérgica mesolímbica. Os sintomas negativos é uma diminuição da via dopaminérgica mesocortical, sobretudo pré-frontal. Mas eu tenho núcleo accumbens e nos circuitos de recompensa também afetados. Os sintomas cognitivos já é no córtex pré-frontal dorsolateral. Eu já estou separando as áreas do córtex. Sintomas agressivos, amígdala e córtex orbitofrontal. Sintomas afetivos, córtex pré-frontal ventromedial. Então, eu tenho locais específicos, mediando alterações específicas, criando sintomas específicos. É aquilo que eu falei, lá desde o começo. Gene não codifica transtorno mental. Eu não tenho uma alteração genética, um transtorno mental. Eu posso até ter uma alteração genética, como na doença de Huntington, eclodindo na doença de Huntington. Então, uma mutação no gene da huntingtina evoluindo para a doença de Huntington. Mas nesse interim, eu tenho a produção de uma proteína. Então, o gene codifica a proteína. Se essa proteína vai ser tóxica, ou vai levar à morte, ou à hiperexpressão, hiperativação, não importa. O que importa é que essa alteração diferencial dessa proteína, para mais ou para menos, vai alterar um circuito. E esse circuito é que vai criar um sintoma. Então, como a gente vai ver, os circuitos bem devagarzinho. Então, a hipótese dopaminérgica fala o seguinte. O centro da hipótese dopaminérgica, ela diz, como a gente vai ver as vias dopaminérgicas, mas ela diz assim, a via mesolímbica está hiperativa. E isso gera os sintomas positivos. A via mesocortical está hipoativa. E isso gera os circuitos negativos. Tem até lógica no conceito de sintoma positivo e negativo. O sintoma positivo eu não falei que era aquele sintoma que a gente adquire, né, o esquizofrênico adquire. Ele adquire por quê? Porque a via está hiperativa. E o negativo é o quê? São sintomas que ele perdeu. Então, por que ele perdeu? Porque a via está hipoativa. Então, tem até uma lógica nesse sentido, se a gente fosse relacionar as vias com os sintomas. Mas essa hipótese ela não explica tudo. Ela deixa muita coisa a desejar, mas ela foi uma das, em termos de neurotransmissores, ela foi uma das primeiras. E ela é, ainda hoje, ela é usada até para explicar, porque o tratamento, sobretudo, é dopaminérgico.
Então, até haver um tratamento muito mais eficaz atuando em outro neurotransmissor, essa hipótese vai ser uma das melhores em termos de explicação farmacológica. Mas a gente vai ver que tem uma hipótese que engloba ela e é muito melhor em termos de explicação. Então, os circuitos dopaminérgicos são 5. Vamos na ordem que está aqui, ó. O circuito A, ele é chamado, a gente viu ele lá na parte de Parkinson. Ele é a via nigroestriatal. Ó, ele sai da substância negra e vai para o estriado, né, para a parte dorsal do estriado. Essa é a via A, ou o circuito A. O circuito B, ele sai da área tegumentar ou tegumentar ventral, que é do tegumento mesencefálico, e vai para o núcleo accumbens. É chamada de via mesolímbica. A via mesocortical é parecida. Ela sai do tegumento, só que ela não vai para o núcleo da base, para o accumbens. Ela vai para onde? Para o córtex pré-frontal. Ó, e ela se divide em 2 componentes. Ó. Um componente vai para o córtex pré-frontal dorsolateral e outro vai para o córtex pré-frontal ventromedial. E eu tenho uma via aqui, ó, que sai do hipotálamo e vai para o tálamo. Essa via está mais relacionada com o sono, a vigília, não nos interessa. E a D, ó, é a via túbero-infundibular, que ela sai do hipotálamo e vai para a hipófise. Ela regula a liberação de prolactina. Então, e a E, como eu havia falado, sai do mesencéfalo e vai para o tálamo, regular alguns aspectos do sono e da vigília. As principais vias dopaminérgicas são essas: nigroestriatal, túbero-infundibular, mesocortical e mesolímbica. São essas 4, sobretudo. Falar de cada uma, especificamente como elas se relacionam com os sintomas. Então, os sintomas positivos, eles foram propostos como uma alteração, uma ativação da via mesolímbica. Então, a via mesolímbica, como eu havia falado, ela sai da área tegumentar ventral e vai para o accumbens. Então, aqui é ela normal. E aqui é ela num paciente esquizofrênico. Ou seja, ela está hiperativa. E o aumento da dopamina no accumbens gera delírio, alucinação, gera sintoma positivo. É isso que essa teoria diz. Só que essa teoria ela não explica por quê que esse neurônio dopaminérgico está aumentado. Então, nisso ela falha. Tudo bem, ela explica que o aumento da via mesolímbica, mas como é que este neurônio fica hiperativo? Não sei. Não sabia explicar essa teoria. Ela só dizia, olha, tem a hiperatividade mesolímbica, mas o que causa isso? É a mesma coisa dizer, a pressão está alta. Por quê? É aumento da resistência? Não sei. É aumento do débito cardíaco? Não sei. A via mesocortical sai do mesmo local da via mesolímbica, só que não vai para o mesmo local. Vai para o córtex pré-frontal. Vai para a parte, aqui no caso está mostrando, ó, a parte dorsolateral. E a diminuição, o que a teoria dopaminérgica diz? O que a hipótese dopaminérgica diz? Que isso aqui é o normal, ó, que há uma diminuição desse neurônio dopaminérgico. Então eu não posso dizer que a esquizofrenia, olhando em consideração a hipótese dopaminérgica, eu não posso dizer que a esquizofrenia é um aumento da dopamina. Está entendendo? Porque a dopamina aumenta na via mesolímbica, mas diminui na mesocortical. Eu posso dizer assim, ó, por essa teoria, é uma disfunção dopaminérgica. Porque disfunção pode ser para mais ou para menos. Né? É uma hiperatividade da dopamina na via mesolímbica. Mas na via mesocortical, que é essa daí, ela é diminuída. Então, ela diz que, ó, na via mesocortical, aqui está mostrando o primeiro braço da via mesocortical. Ela tem 2 braços. Ó. O primeiro ela vai para o córtex pré-frontal dorsolateral, que é essa região aqui. E quando diminui a dopamina aqui, o que a gente tem?
sintomas negativos. O sintoma negativo é o que ele perdeu. Aí, geralmente, sintomas negativos, eu posso ter os cognitivos e os afetivos. Os cognitivos é o quê? A dissociação do pensamento, a quebra do pensamento. Então, o indivíduo, lembrando que o que eu estou falando é segundo essa teoria, não vou ficar repetindo isso. Então, a diminuição da dopamina aqui leva a uma diminuição da complexidade de pensamento. A pessoa não consegue elaborar pensamento complexo, não consegue resolver problemas complexos, porque eu tenho sintomas cognitivos. Eu tenho receptor D2 e D1 também, aqui no accumbens. Eu tenho receptor dopaminérgico no córtex pré-frontal dorsolateral e no ventromedial também. Tanto D2 quanto D1. Os dois. Porque como a gente vai ver, a gente pode imaginar assim, mas D2 é inibitório, né? D1 é excitatório, mas a gente também não pode se bitolar a isso. Inibitório é excitatório, porque muitas vezes um receptor inibitório, isso a gente vai ver já, ele pode estar no neurônio inibitório, no interneurônio inibitório. Então, quando você deixa de ativá-lo, você causa uma ativação. Porque você dá uma desinibição. E depende da quantidade. Tem vias, como a gente vai ver, que tem 2 neurônios inibitórios. Então, um inibitório inibindo o inibitório, que inibe o excitatório, que ativa o excitatório, que inibe o inibitório. Fica complicado nesse sentido, que nem nos núcleos da base. A excita B, que excita C, que inibe D, que inibe a excitação do E. Aí quando você vai ver, se eu perder o A, o que acontece? Aí você tem que ver tudinho, né? Desinibição ou inibição, a gente vai ver já. Então, os receptores dopaminérgicos estão aqui. Então, esta via está baixa nisso. A via mesocortical, que vai para o braço, para o córtex ventromedial, essa porção mais baixa, está responsável pelos sintomas afetivos. Então, embotamento afetivo, isolamento social, até ideação suicida, sentimento de culpa, inutilidade. São sintomas mais afetivos propriamente dito, né? Você tem a hipoatividade dessa via. Então, dentro da via mesocortical eu tenho diferenças. Ambos são sintomas negativos. Só que aqui é mais cognitivo, que está mais relacionado com a memória de trabalho. Como é que a gente pode resolver um problema complexo? A gente, vamos assim, de maneira geral, a gente tem que colocar as variáveis e buscar no passado, não é? Nas nossas experiências, alguma coisa que nos auxilie a resolver aquele problema. Mas a gente tem que ter as variáveis do contexto do problema em mente. É que nem a memória RAM, isso é a memória de trabalho. Então, para eu resolver um problema, tem um carro trancando o meu carro. Para eu resolver esse problema, eu tenho que saber que tem um carro trancando o meu carro. Eu tenho que saber o que é um carro. Eu tenho vários conhecimentos. Eu tenho que saber onde é que está. Eu tenho que saber como é que está trancando o carro. Eu tenho que saber como é que faz para ligar um carro. Eu tenho que saber que um carro tem um dono. Ou seja, isso é o quê? Isso é memória. É link entre informações. E quem faz isso é a memória de trabalho. Um esquizofrênico, ou uma pessoa que tem uma grande lesão no córtex pré-frontal, ela perde um pouco dessa capacidade de resolver. Ela não consegue. É um pouco de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A memória de trabalho é isso, é a memória RAM. É um Word estando aberto com PowerPoint, ao mesmo tempo, rodando um vídeo no YouTube. É a capacidade de eu pegar várias coisas. Então, quando eu vou fazer aula, o meu PowerPoint está ligado, eu boto uma música, eu fico no Google procurando imagem, eu fico com um artigo aberto. Ou seja, eu fico com várias coisas abertas para eu criar um slide. Então, é isso. Para eu resolver o meu objetivo, para eu atingir o meu objetivo. Então, é isso. É atingir o objetivo. Resolver problema é um objetivo que você tem que fazer. É um comportamento voltado para atingir uma meta, para atingir um objetivo. Isso a memória de trabalho faz. E ela fica todo o tempo pegando no passado as coisas, porque a gente só
tem boas escolhas, isso é evolutivo, se a gente olhar para o passado. Então, a memória é uma cola que ela mostra, ela nos faz entender o tempo. Porque sem a memória, o tempo ele não tem significado para a gente. A gente não linka. Você não vai saber o que você fez hoje de manhã. A memória de trabalho é uma parte da memória. A memória de trabalho é pelo córtex dorsolateral. O ventromedial é a parte das emoções, do afeto. Então a via mesocortical, quando hipoativa, o que é que eu tenho? Sintomas cognitivos, sintomas afetivos, todos estes são sintomas negativos. Então, quebra de pensamento, pensamentos pobres, isolamento social, embotamento afetivo, falta de motivação. A pessoa não tem motivação, né? Porque é a dopamina que dá motivação para a gente. Então, o hipotálamo usa muito desse sistema para motivar a gente a beber, a comer, a fazer sexo. Os comportamentos motivados tradicionais. Então, se você está com calor e você se levanta e vai ligar o ar-condicionado, você só fez isso porque você foi motivado a fazer isso. E o contrário, se está muito frio e você pega o controle e desliga o ar-condicionado, você só vai fazer isso porque o frio atingiu um limiar que causou uma inquietude. Aquela inquietude, a ansiedade é o quê? É a motivação. Porque com um indivíduo, até já falei lá na parte lá de compulsão, um indivíduo com toque, ele não se controla por quê? É porque a motivação dele é muito grande. Ele tem um sistema que foi desregulado e que está todo o tempo dizendo, olha, faz isso, faz isso, faz isso. Anda por aqui, anda por aqui, anda por aqui. Não deixa cadeiras tortas. Aí a pessoa tem essa compulsão, esse toque de organização, esse toque de limpeza. Não, se tu pegar na mão de uma pessoa, tu tem que lavar. Então a pessoa tem essas compulsões que não tem lógica. São comportamentos que não têm um objetivo definido. Então a via nigrostriatal. A via nigrostriatal, ela está normal no indivíduo esquizofrênico. Você não tem disfunção. Só que, com o tratamento farmacológico, e o tratamento farmacológico, também não vou entrar muito na farmacologia, porque é psicofarmacologia, quando você dá um antipsicótico, por exemplo, haloperidol ou clozapina, que são bloqueadores dos receptores D2, antagonistas dos receptores D2, você vai ter uma diminuição da via mesolímbica, aí você melhora sintoma positivo, você diminui delírio, você diminui a alucinação, você diminui a dopamina também na via mesocortical, então você não melhora, ou pode até piorar, os sintomas negativos, e realmente o haloperidol, por exemplo, não tem praticamente efeito com sintomas negativos. E você, na via nigrostriatal, que estava normal, você diminui a via nigrostriatal. A via túbero-infundibular é a via que regula a liberação de prolactina. Então, quando eu tomo o antipsicótico, eu diminuo a dopamina inibindo a prolactina. O hipotálamo está todo o tempo liberando dopamina na hipófise para fazer com que a prolactina não seja produzida por ela. E aí, quando eu tomo um antipsicótico como o haloperidol, eu diminuo a inibição da dopamina sobre a hipófise. E aí a hipófise fica livre para produzir prolactina. Aí eu tenho a ginecomastia e a galactorreia que eu falei. A via nigrostriatal é parecida em termos de fundamento, ela está normal também. E aí eu tomo o haloperidol, o antipsicótico. A via nigrostriatal, ela sai da substância negra, e vai para o estriado, né, para a parte dorsal do estriado. É a via que está desregulada no Parkinson. Só que no esquizofrênico ela está normal. Aí ele toma um antipsicótico, ela diminui. Quando ela diminui, eu tenho efeitos semelhantes ao Parkinson. Então, aí já é um dos efeitos colaterais piores. O da via tuberofundibular não é ruim no sentido de ser danoso. Ele é mais estético, né? Ele é mais estético, porque até a galactorreia vai melar a blusa e tal.
Aqui não, aqui realmente é clínico propriamente dito. Você vai ter uma alteração motora, você vai ter bradicinesia, você vai ter acinesia, você pode ter um processo chamado discinesia tardia, que é o principal problema realmente do tratamento crônico antipsicótico. E não tem, é irreversível. Uma vez que dá, você pode parar a medicação. A discinesia tardia. O parkinsonismo não, você parou, você para. Os sintomas de rigidez, né, de tremedeira. Mas a discinesia tardia é uma adaptação neuronal aí desses neurônios, dos receptores, que aí você pode parar, você ainda vai continuar com estes problemas. E chegando na hipótese, então a hipótese dopaminérgica se referia a isso, né? Falei basicamente o aspecto mais geral dessa hipótese. A hipótese glutamatérgica, o que ela diz? Ela diz que é uma disfunção do glutamato. Quando eu falo do glutamato, tanto pode ser do glutamato em si, quanto do receptor dele, é da via glutamatérgica. Então, a alteração do metabolismo do glutamato vai desregular o metabolismo da dopamina, que vai gerar os sintomas positivos e negativos. Então, essa via, ela explica por que o neurônio dopaminérgico está ativado lá na via mesolímbica, e ela explica por que o neurônio dopaminérgico na via mesocortical está hipoativo. Então, e ela linka com as disfunções genéticas e com a teoria imunológica inflamatória neurodesenvolvimental. Então, ela é uma teoria bem abrangente que engloba esses aspectos. Então, vamos lá. Essa teoria diz o quê? Eu vou tentar resumi-la o máximo. Ela diz que o problema é uma disfunção no receptor NMDA. O receptor NMDA, falei, quando eu estava falando de receptor, cheguei a citá-lo, ele é o chamado, vamos falar dele mais tarde também, hoje à tarde, ele é o chamado receptor de N-metil-D-aspartato. Ele é um dos principais receptores de glutamato. O glutamato, como eu falei, ele tem 4 receptores, né? 4 famílias de receptores. Ele tem um receptor de NMDA, ele tem um receptor de AMPA e o receptor de caianato. Esses 3 receptores, NMDA, AMPA e caianato, eles são ionotrópicos, eles são canais. E eu tenho os receptores M-GLUR, que são os receptores de glutamato metabotrópicos. Mas no caso nos interessa só esse de NMDA. Então esse é um canal de cálcio, um dos principais receptores glutamatérgicos. Como a gente vai ver, essa hipótese diz o seguinte: diversas mutações ou fenômenos epigenéticos, ou seja, o gene está normal, mas acontece um problema na expressão dele, vão evoluir para uma não expressão ou mesmo uma expressão não funcional do receptor, lá no córtex. E isso vai desregular, isso vai gerar, a hipofunção do receptor NMDA vai gerar desconexão. Desconexão é um circuito se desconectando do outro. LTP anormal, LTP é a potenciação de longa duração. É um fenômeno que a gente vai discutir também na parte de memória. Vai alterar a plasticidade sináptica, vai alterar a força sináptica, vai desregular os receptores AMPA e vai causar eliminação competitiva de certas sinapses. Ou seja, vai alterar o funcionamento normal. Mas a teoria mostra onde e como é. Porque isso aqui realmente é uma coisa genérica. Vai levar à morte sináptica, vai levar à morte neuronal, vai levar a um desequilíbrio sináptico. Isso realmente são coisas genéricas. Aqui está mostrando que diversos tipos de mutações, as mutações da neuregulina, que eu tinha mostrado no começo, neuregulina, desbindina, mutações na CONT, AKT, na MAL, na calcineurina, no receptor de GABA. Então, várias mutações, cada bichinho desse é um gene que pode ser mudado e evoluir para uma disfunção. Então, realmente, aí você observa que é um fenótipo. Ou seja, várias coisas podem convergir para um mesmo fenômeno, e esse fenômeno vai gerar uma psicose.
Então, isso também pode explicar, de uma certa maneira, porque o medicamento funciona numa pessoa e não funciona em outra. Se ambas têm esquizofrenia, tá entendendo? Só que suponhamos que a esquizofrenia do João foi causada por uma mutação na CONT. E a esquizofrenia da Mazé foi causada por uma mutação na neuregulina. Tudo bem que eles vão eclodir para a mesma coisa, mas o passo e a desregulação de outros circuitos pode ser diferente. Então, realmente, o tratamento, digamos assim, mais panaceico, ou seja, que cobriria mais um maior número de pacientes, ele tem que pegar a via final de convergência de todos esses. Aqui, no caso, seria o receptor NMDA. Só que é complicado eu trabalhar com o receptor NMDA. Por quê? Porque ele é o receptor do glutamato. E eu disse que 50% das sinapses do sistema nervoso central são glutamatérgicas. Aí, meu amigo, você mexendo com glutamato é difícil, né? Porque, aquilo que eu falei, mexer com GABA e com glutamato é difícil. Não tem medicamento efetivo que use a neurotransmissão glutamatérgica. Você tem a ketamina para causar uma certa coisa, mas é uma coisa bem geral. É tipo o benzodiazepínico. Você usa o benzodiazepínico para quê? Você usa diazepam para quê? Valium, clonazepam, como tranquilizante. Ou seja, é diminuir a atividade. Você não usa para uma coisa extremamente específica. Não, você usa para diminuir a excitabilidade do córtex, para epilepsia, para convulsão, para hipnose ou sedação. Então a hipótese glutamatérgica diz que múltiplos genes de susceptibilidade convergem para uma sinapse com disfunção de NMDA, com receptor NMDA. Então vamos ver onde é. Então essa teoria ela diz, aqui vamos primeiro falar do normal. Presta atenção aqui que aqui vai entrar aqueles circuitos que eu falei. Aqui está mostrando 3 neurônios em série. Aqui é no córtex dorsolateral. Bem aqui, Aqui é a mesma área ampliada. Eu tenho 3 neurônios aqui em série, presta atenção. Isso aqui é um neurônio piramidal, um neurônio tradicional do córtex. Ele está mandando um axônio, tá fininho, mas dá para ver, para esse neurônio aqui. Esse neurônio aqui é um interneurônio GABAérgico, inibitório. Ele manda um axônio, para um outro neurônio piramidal. Então eu tenho o neurônio glutamatérgico, GABAérgico, glutamatérgico. Ou eu tenho 2 neurônios glutamatérgicos conectados através de um neurônio GABAérgico. Deu para entender? Esse excita esse para inibir esse. Então quando esse está ativado, esse aqui está inibido. Então esse joga glutamato aqui. Aí aqui deu um zoom. Qual é esse receptor aqui? NMDA. Então, esse neurônio piramidal joga glutamato. Então, o receptor NMDA está onde? No neurônio GABAérgico. Lembrando que o receptor NMDA não necessariamente vai estar no neurônio glutamatérgico, não. É o neurônio glutamatérgico que vai jogar glutamato nele. Mas ele não vai necessariamente. Ele pode estar? Pode estar. Então, os neurônios GABAérgicos, em algum momento do neurodesenvolvimento, ao sofrerem por mutações desses genes aqui, esse aqui é aquele neurônio GABAérgico. Esse neurônio aqui, é esse aqui. Em algum momento do desenvolvimento neural, por fatores, aí a infecção, aí a mutação genética, vão fazer com que este neurônio não expresse ou expresse um receptor de NMDA disfuncional ou não funcional. Aqui é o normal. Vamos chamar de neurônio A, B e C. O A joga glutamato no B, que se ativa, e joga GABA no C, que o inibe. Esse é o circuito básico. Quando eu tenho a disfunção do receptor NMDA, este neurônio não vai mais expressar o receptor NMDA. Então, quando esse neurônio aqui, o A, joga glutamato no interneurônio GABAérgico,
esse daqui não vai mais ser ativado. Logo, ele não vai jogar GABA aqui. E este outro, que era para ficar inibido ou normal, vai ficar hiperativo. E é a hiperatividade desse neurônio que vai resultar na disfunção dopaminérgica, como a gente vai ver. Então, lembrando, 3 neurônios aqui, não é? Os mesmos 3 neurônios. Só que aqui está mostrando para onde este neurônio aqui, vai. Ele vem para onde, para a via mesolímbica. Ele vem para a área tegumentar ventral. Então, isso aqui é o normal. O neurônio A que eu tinha chamado, isso aqui é o normal. Ele joga glutamato aqui, excita este neurônio GABAérgico, que inibe esse neurônio aqui. Aí este neurônio piramidal fica inibido ou fica normal. E essa via fica normal. Quando o receptor de NMDA não é expresso ou é expresso de maneira hipofuncionante, esse neurônio aqui está normal, ele vai jogar glutamato. Só que o glutamato não vai atuar por causa da disfunção do receptor. Logo, este neurônio GABAérgico não vai inibir este. E este vai descer hiperativamente e vai jogar glutamato neste neurônio dopaminérgico. E este neurônio dopaminérgico vai ficar hiperativo secundariamente à atividade deste. E vai jogar dopamina em excesso no accumbens e vai gerar o sintoma positivo. Então essa é a explicação da hipótese dopaminérgica para os sintomas positivos. A esquizofrenia, ela é uma doença que ela aparece depois dos 20 anos, 22 anos, tá entendendo? Ela, não que não tenha, mas são raríssimos os casos de uma criança esquizofrênica. Uma criança de 10 anos com esquizofrenia. Tudo bem que ela já tem uma série de alterações que você... Algumas podem... Isso vai depender de pessoa para pessoa, mas pode ser mais leve ou mais grave. Mas, no geral, porque como é que você tem crianças introspectivas, então como é que você pode dizer que aquela introspecção é um embotamento afetivo, tá entendendo? É a mesma coisa dizer, uma criança que chega e diz, olha, eu tenho um amigo imaginário, você vai dizer que ela é esquizofrênica? Tá entendendo? Não. Eu tinha amigo imaginário quando eu era menor. Tá entendendo? Então você não é questão do desenvolvimento. A percepção da realidade de uma criança é diferente. Então não tem sentido diagnóstico você dizer que uma criança tem esquizofrenia. Só se realmente for bem estabelecido e fugir do padrão comum. Eu já disse, tem criança esquizofrênica? Tem. Mas é muito, muito raro. É como se fosse assim, aquilo que eu falei. Por que aparece a esquizofrenia é uma doença, sobretudo da adolescência, após a adolescência, ou seja, depois da puberdade? Por que ela aparece mais caracteristicamente depois da puberdade? É porque os hormônios sexuais, eles causam uma reorganização. Vamos assim botar de maneira mais didática. É como se esse circuito aí, que eu discuti aí, ele não tivesse se desenvolvido ainda, no momento X. Ele só vai ter seu desenvolvimento pleno depois que os hormônios sexuais chegarem aí, testosterona no homem e estrógeno e progesterona na mulher, causarem tanto uma reorganização sináptica, uma poda sináptica. Então, é durante a reorganização neuronal da puberdade que essas disfunções são reveladas. Aí é por isso que você não tem, você perdeu isso. Aquilo que eu falei, alguns genes são ativados em alguns momentos, em detrimento a outros. O momento da ativação desse circuito, ou pelo menos do amadurecimento dele, é na puberdade. Só que citocinas inflamatórias de uma infecção ou mutações vão fazer com que ele, quando for para ser expresso, para ser maduro, não seja. E aí desregula e gere uma psicose, uma alucinação, um delírio. Se uma estona tiver acetilada, não era para estar. Lembra o que a estona faz? Ela regula a cromatina, né? Ela que diz se vai estar em heterocromatina ou em eucromatina, ou seja, se o gene pode ser transcrito, eucromatina, ou se ele vai estar condensado,
heterocromatina. Ele só vai ser transcrito se ele tiver não condensado. Se ele tiver na forma de cromossomo, não tem como transcrever um gene. Aí a gente não chama de mutação, porque mutação, a base nitrogenada tem que ser trocada. Você tem que, você tem lá a trinca CAG, você tem que mudar pelo menos uma base, né? Então, alteração epigenética. Epigenética. Entendeu? Alterou o gene é mutação. Alterou a expressão do gene é epigenética, né? Alteração epigenética. Então, a disfunção do receptor NMDA e sintomas positivos. Aquilo ali, ó, eu mostrei saindo do córtex, mas também tem uma explicação do hipocampo. Pensei que eu nem tinha botado, que aí já é mais detalhe. Ó, mas aqui é o normal. Ó, o hipocampo, a parte ventral do hipocampo tem o mesmo circuito. Ó. Neurônio glutamatérgico, neurônio GABAérgico, neurônio glutamatérgico. Só que aqui tem o neurônio GABAérgico, neurônio dopaminérgico. Ó, pode ser complicado porque são vários neurônios em série. Glutamatérgico, GABAérgico, glutamatérgico. Aqui é parecido com o circuito no dorso lateral. Só que chegou no accumbens, ó, eu tenho um GABAérgico e outro GABAérgico. Então, o normal é o quê? É esse glutamatérgico excitar o GABAérgico pelo receptor NMDA a inibir esse glutamatérgico. Esse glutamatérgico inibido, ele não ativa esse GABAérgico. E esse GABAérgico não ativado não inibe esse outro GABAérgico. Então esse GABAérgico fica inibindo parcialmente a via mesolímbica. Resumindo, a função normal do receptor NMDA nos neurônios GABAérgicos, nos interneurônios GABAérgicos, na porção ventral do hipocampo, causa uma ativação dos neurônios GABAérgicos do globo pálido sobre a área tegumentar ventral, o que mantém a via mesolímbica no nível normal. Quando eu tenho a disfunção do receptor NMDA, o receptor glutamatérgico não consegue mais excitar o interneurônio GABAérgico do hipocampo. Logo, este neurônio piramidal do hipocampo vai e ativa demasiadamente este interneurônio GABAérgico, que inibe o subsequente, ó, que são dois neurônios GABAérgicos em série, que inibe fortemente esse neurônio GABAérgico do globo pálido. Aí o globo pálido, com seu neurônio GABAérgico inibido, por causa da disfunção do receptor NMDA, não pode inibir a área tegumentar ventral. E aí a área tegumentar ventral fica desinibida. Logo ela vai ficar hiperativa e aí eu tenho sintomas positivos. Então são dois fenômenos que contribuem para os sintomas positivos, segundo a hipótese glutamatérgica. É uma disfunção do córtex e da parte ventral do hipocampo. Ambos levam a um aumento da dopamina no accumbens. E o que é que explica os sintomas negativos? Um pouco parecido também. A diferença é que entra mais um interneurônio no meio. Normal. Neurônio glutamatérgico ativando o GABAérgico. Ó. Glutamatérgico, GABAérgico, o córtex, indo para o córtex pré-frontal. Quando o receptor NMDA falha novamente, está disfuncional, esse neurônio não consegue ativar o GABAérgico. O GABAérgico não ativado não inibe o glutamatérgico, que fica hiperativo. Esse aqui ele está normal, ou hipoativo. Aqui ele fica hiperativo. Ele hiperativo, ele ativa um interneurônio GABAérgico. E esse interneurônio GABAérgico inibe o neurônio dopaminérgico, que ia sair da área tegumentar ventral e ia para a via mesocortical. Então, ó, essa teoria explica o porquê da hipoatividade dopaminérgica no córtex pré-frontal. Por causa de um aumento deste neurônio GABAérgico aqui. Ó. Então, no final das contas, é esse neurônio GABAérgico, ou este interneurônio GABAérgico, inibindo o neurônio dopaminérgico que iria subir
e inervar o córtex pré-frontal dorsolateral e ventromedial. Aí eu tenho sintomas negativos, cognitivos, afetivos, por causa disso. Então, a gente sabe que é um misto da genética, a gente chama de natureza, né? Natureza gênica, e o ambiente. O ambiente, a criação mesmo da pessoa. Isso contribui às mutações neuregulina, disbindina, Herb, Conte, a mãe ter sido infectada por vírus por causa lá na gravidez, maus tratos na infância, maconha, anandamida, múltiplos eventos, experiência de aprendizagem traumática. Então, sabe-se que traumas, uso de drogas, infecções, podem, estressores ambientais, epigenéticos, genética e epigenética, vão afetar o circuito. Se o circuito não conseguir compensar, ou realmente, aqui hipoativação com disfunção, ou uma compensação ineficaz. Se o circuito não conseguir compensar, eu tenho alucinação, delírio, transtorno do pensamento, eu tenho esquizofrenia. Então tudo depende. A pessoa pode ter uma mutação num gene, e a mãe dela pode ter sido, pode ter contraído rubéola ou gripe quando estava grávida dela. Mas isso vai dizer que ela vai ter esquizofrenia? Não. Diz que ela é um candidato, que ela pode ter. Mas como eu falei, os circuitos, isso eu falei desde a depressão, eles têm várias maneiras de tentar se compensar. Às vezes o receptor NMDA pode ser disfuncional, mas o receptor AMPA pode aumentar, que ele faria uma coisa parecida lá no circuito, e ele compensa. Aí por que o receptor AMPA aumentou no João e não aumentou na Maria? Aí ninguém sabe dizer por quê. Pode entrar, sim, os hormônios sexuais, eu estou falando de sexos diferentes, mas podem, a gente sabe que aí vem o poder da psicologia ou da terapia cognitivo-comportamental. Uma conversa, ela tem, em termos de alteração estrutural, neuronal, ela tem quase a mesma eficácia de um medicamento, em termos epigenéticos. Porque o medicamento, ele altera a epigenética, ele não altera a mutação. Então, quando a gente aprende uma coisa no processo de memória, a gente está alterando a expressão de gene. A gente está alterando estruturalmente uma sinapse e um neurônio. Ou seja, a gente está promovendo uma mudança morfológica no nosso cérebro. Aprender causa isso. Então, por que não um trauma? Né? Um estupro, um abuso, um luto, não cause uma mudança estrutural também, que possa descompensar um circuito. A gente sabe, né, quase todo mundo aqui já teve algum momento de descompensação de um comportamento, mesmo que fosse na infância. Entendeu? Já teve uma vez que eu avancei com a faca para cima da minha irmã. Eu sou doido? Eu não sou doido. Eu sou uma pessoa agressiva? Eu não sou uma pessoa agressiva. Mas eu era criança, claro. Tinha, sei lá, uns 10 anos. Estava jogando videogame. E aí ela, não lembro o motivo, mas ela começou a desligar o registro. Aí eu achei que o meu videogame tinha queimado. Ela fez isso umas 4 vezes. Aí na 4ª vez eu vi uma fumacinha. Eu não sei se eu vi uma fumacinha na minha cabeça, eu não sei. Aí eu tentei ligar, né, o videogame. Só que o registro ainda estava fechado e eu não me toquei. Aí eu, esculhambando, né? Aquela queimou meu videogame. Eu nunca tinha tido um surto de violência, nada. Eu fui, peguei uma faca de cozinha. Mas eu não tinha vontade. Eu queria mais era assustar, realmente. Aí eu fiquei na frente do registro e falei: vem aqui, sua. Venha desligar de novo. Para você ver. E ela era mais velha do que eu. Tipo, 7 anos mais velha. Devia ter, por exemplo, eu tinha uns 10, ela devia ter uns 17. Aí, venha. Entendeu? Foi uma descompensação, ou seja, foi um fenômeno ambiental, vamos chamar de informação sensorial. Foi a minha visão lá,
foi a minha interpretação achando que o meu videogame tinha queimado, gerou uma alteração comportamental que eu fiz, que eu criei, que eu tive um comportamento que eu era fora do meu padrão. Aquele filme lá, Um Dia de Fúria também, o cara era pacato, tem uma explosão e sai matando a galera. Então você pode realmente alterar fortemente por um acontecimento. Imagine por um trauma, maus tratos na infância, que é uma coisa crônica. Se eu estou falando de que um ato, só uma informação, sua mãe morreu. Imagina o impacto que isso tem. É só uma frase. Você ganhou na loteria. Entendeu? Você passou no mestrado, você passou no vestibular para medicina. Então, tipo, uma coisa que você queria, muito concorrido. Só essa informação já altera. Imagina, como eu falei, maus tratos na infância. A criança passa 5 anos sendo maltratada. Só Deus sabe o grau de comprometimento cognitivo que essa criança... Pode ser que não tenha nada? Pode ser. Mas se você pegar 1000 crianças que tenham sido maltratadas na infância, algumas vão ter problemas. Então, a gente ainda não sabe dizer direito por quê. Mas eu acho que vocês entenderam mais ou menos o que eu queria passar, o norte, né? Então, a hipótese neurodesenvolvimental diz isso. É basicamente isso, só que o problema começa no neurodesenvolvimento. Então, as mutações, é sempre genética e epigenética. Isso serve para tudo. Eu estou falando de transtorno mental, mas isso serve para hipertensão, isso serve para tudo. Isso serve para transtornos e doenças. Disbindina, neuregulina, múltiplos genes defeituosos e epigenética vão fazer o quê? Receptor NMDA, ser disfuncional. E aí, sinapse sobrevive à eliminação competitiva. Algumas sinapses, como eu até falei no período de puberdade, elas são selecionadas. Tipo, não é só, eliminar sinapse é ruim. Não. Criar sinapse é bom? Não. Criar sinapse no momento certo, no lugar certo, e eliminar sinapse no lugar certo, no momento certo, é isso que é bom. Como eu falei, cocaína, anfetamina, todas elas são mais características em aumentar o número de sinapses, de conexões. E é isso que cria o quê? A compulsão, o vício. O vício é uma plasticidade, é uma neuroplasticidade, é uma adaptação de circuitos, é um aprendizado diabólico, digamos assim. Você sequestra a motivação e direciona ela para a obtenção da droga. Sinapse fraca é eliminada competitivamente. Então, essa sinapse ela é eliminada competitivamente. Por quê? Porque ela foi enfraquecida lá desde o neurodesenvolvimento. Só que ela só... Então, isso aqui explica por que a esquizofrenia só vai aparecer com 20 anos, com 23 anos. Então, essa sinapse, que está hipofuncional, ela teria um prazo de 20 anos para ser selecionada. Porque 20 anos vai ter uma reorganização estrutural, vai ter uma reforma no cérebro, e as mais fracas vão ser eliminadas. Essa sinapse, normalmente, ela não era para estar fraca. Mas devido à hipofunção do receptor NMDA, ela vai estar. E aí ela vai ser eliminada. E quando ela é eliminada, eu mostrei lá, a sinapse entre o neurônio piramidal e o interneurônio GABAérgico. Foi eliminada aquela sinapse. Logo, resultou numa hiperativação dopaminérgica mesolímbica e hipoativação dopaminérgica cortical. E era basicamente isso que eu tinha para falar em relação à esquizofrenia, né? E aí vamos... Se são as referências.